Olá, pessoal da Facica, tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Vânia. Eu vou estar junto com vocês nesse período para a gente estar trabalhando a disciplina de Libras. Eu vou falar um pouquinho de mim. Eu trabalho na faculdade, principalmente na pedagogia e nas outras faculdades na disciplina de Libras. Eu sou também diretora do Colégio Santa Luzia e sou formada, em pedagogia. Eu tenho pós em educação inclusiva, psicopedagogia clínica e institucional e Libras, e vários cursos na área, né? Então, essa área de educação especial, inclusão, é uma área forte que me toca profundamente, né? Bom, primeiro vocês devem estar curiosos para saber, as nossas aulas serão realizadas todas as quintas-feiras, às 9h30, são 2 aulas, certo? Onde nós teremos uma carga horária de 80 horas, ok? E o que a gente vai estar trabalhando? Qual seria a ementa do curso? A gente vai ver a história da surdez, a educação do sujeito surdo no Brasil, sobre a perspectiva da inclusão. A gente vai dar uma olhadinha nas teorias linguísticas sobre a aquisição da linguagem pela criança surda e o Estatuto da Língua de Sinais, que é Libras. Vamos ver também a caracterização das variações linguísticas, iconicidade e arbitrariedade de Libras. Aprofundamento do conhecimento lexical da Libras e das configurações da mão, que a gente conhece pela sigla CM. A gente vai ver um pouquinho de conversação em Libras, né, que seria a sinalização, proporcionando um conhecimento da cultura e da língua de sinais. Então, daqui um pouquinho vocês vão conseguir tá fazendo aí um vídeo pequenininho, com diálogo, se apresentando. E o mais importante disso tudo, pessoal, é que nas devidas profissões que vocês terão futuramente, quando vocês encontrarem uma pessoa surda, vocês vão saber se comunicar, né? Essa é a maior intenção do curso em questão. Então, pessoal, vamos começar falando, né? O que seria Libras em primeiro lugar, né? Então, gente, Libras significa Língua Brasileira de Sinais. Aí, a primeira pergunta que é comum os alunos fazerem para mim é o seguinte: Libras é a língua de sinais do mundo todo? Não, não é, tá? Então, a língua de sinais do Brasil e ela não é igual nos outros países. Cada país tem a sua língua diferente de sinais. Mesmo porque, se a gente parar para pensar, cada país tem o seu idioma, né? E dentro desse idioma é construído aí sinais específicos, constituindo aí a língua de sinais, tá? Então, gente, entende-se como língua brasileira de sinais, Libras, a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundos da comunidade das pessoas surdas do Brasil. O que significa isso? Pessoal, é uma língua visual motora. O que significa isso? Que eu vou estar usando a minha visão, né? E no caso aqui, a motora seria eu estar fazendo sinais com a minha mão, certo? Então, e ela tem uma estrutura própria, por isso que ela é caracterizada como uma língua, né? Porque ela tem um sistema linguístico, aonde através dele o surdo consegue expressar as suas ideias e fatos, ok? Bom, gente, repetindo mais uma vez, a Libras é a língua brasileira de sinais. Ela foi estabelecida na Lei 10.487
436 de 2002, como língua oficial das pessoas surdas. Então, eu faço um parênteses aqui para dizer para vocês o seguinte: a Libras passa a ser, depois dessa lei, a língua oficial do surdo. Ou seja, ela é a primeira língua, ela é a língua mãe do surdo. E ela passa a ser também, gente, a segunda língua oficial do Brasil. Então, a primeira língua oficial do Brasil é a língua portuguesa e a segunda língua é a Libras. A Libras é a primeira língua do surdo e a língua portuguesa seria a segunda língua do surdo e assim sucessivamente, né? Quem sabe o inglês ou outro idioma aí seria a terceira, a quarta língua e assim por diante, tá? De acordo com o próprio termo, a Libras ela é utilizada somente no Brasil, assim como a língua portuguesa. Devemos pensar na Libras como um idioma de mesmo estatuto que o inglês, o francês ou outra língua qualquer, utilizada e reconhecida pelo seu país, tá? Então, ela tem a mesma importância do que uma língua, como eu disse ali, a língua portuguesa, o inglês, o francês e assim por diante. A Libras, gente, é uma língua de sinais e cada país possui a sua linguagem para as pessoas surdas. Vou dar um exemplo para vocês aqui. O American Sign Language, que seria a língua de sinais norte-americana, tá? Então, repetindo aqui, eu não posso dizer que Libras seja universal. Essa questão costuma sempre cair em concursos, pessoal. Libras é a língua universal? Não, não é uma língua universal, é a língua de sinais do Brasil, tá bom? Bom, as línguas de sinais, gente, elas são naturais, pois elas surgiram do convívio entre as pessoas surdas. O que significa isso? É natural uma pessoa que ela tenha uma limitação, que ela seja compensada, né, em algum órgão sensorial por outros. Então, no caso, a perda da audição, né, ela é compensada pela visão, né, e aonde a pessoa, através de sinais, ela consegue expressar os seus pensamentos, as suas ideias e daí por diante. Elas podem ser comparadas à complexidade e à expressividade das línguas orais. Então, pessoal, ela tem a mesma importância no caso da língua portuguesa, que é uma língua oral, ok? Então, ela tem a mesma expressividade das línguas orais, pois pode ser comparado a qualquer conceito concreto ou abstrato ou emocional racional. O que significa isso? Que através da língua de sinais, o surdo consegue se expressar, né? Ele consegue expressar qualquer conceito concreto, abstrato, emocional, racional, como eu disse aqui, tá? Por esse motivo, elas têm regras e são totalmente estruturadas e chamadas de línguas, tá? Bom, vou chamar a atenção mais uma vez. As línguas não são universais. Cada um tem sua própria estrutura gramatical, sendo assim, como não temos uma única língua oral, também não temos apenas uma língua de sinais. Então, retomando, como a gente tem vários idiomas, dependendo dos países que são línguas orais, o mesmo vai ocorrer em relação à língua de sinais. Cada país vai ter a sua língua de sinais, tá? Em todas as línguas de sinais, inclusive Libras, cada palavra é representada por um sinal. Por isso, é incorreto caracterizar os sinais de Libras como simples gestos ou mímicas, uma vez que se diferem por regras gramaticais específicas. Pessoal, é muito comum numa comunidade surda, vamos pegar aqui uma comunidade familiar, que é a mais próxima do surdo, que esse surdo, ele crie gestos e mímicas que são compreendidos pela família, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, né? Ou pelos amigos que convivem com ele. Isso não quer dizer que esses gestos e essas mímicas sejam compreendidos se eles saírem dessa comunidade, certo? Já Libras não.
A Libras, ela tem toda uma gramática, ela é seguida por todo o Brasil, apesar de a gente ter algumas diferenças regionais de alguns sinais, como a gente tem também do português, dependendo do local, algumas variações, como por exemplo mexerica, muriçoca e daí por diante. O mesmo ocorre com a Libras, a gente pode ter alguns sinais que são diferenciados dependendo da região. A Libra, gente, a língua de sinais, elas são chamadas também de gestual visual. Por quê? O responsável para emitir a comunicação são as mãos, por meio de sinais, e o receptor, ele vai perceber através dos olhos, ok? Então, Libras é uma língua gestual visual. Essas línguas diferem da oral auditiva, como dizem os ouvintes, né? Em que o emissor é a voz e o receptor são os ouvidos. É o caso da língua portuguesa, ok? A gente fala, a gente oraliza e é percebido através dos meus ouvidos, através da audição, ok? Bom, gente, a Libras, ela é direcionada para pessoas surdas, surdas cegas e até mesmo para pessoas surdas que não possuem braços. As pessoas surdas escutam com os olhos através de sinais direcionados a elas. Já as pessoas surdas cegas, elas usam o toque para ouvir. Elas seguram a mão do emissor, pessoa que o faz, os sinais, para entender o que está sendo dito. E as pessoas surdas que não possuem braços, mãos, fazem sinais com os pés, porém os sinais são adaptados para esse tipo de comunicação. Então, vocês imaginem como que é difícil, né? A pessoa já ter uma perda de audição, né? Então, seria o surdo. Depois, a pessoa pode ser surda, cega, ela é surda e é cega, então o que diz aqui? Ela precisa tocar e os sinais são feitos na mão da pessoa, porque ela não enxerga, tá? E a pessoa que ela é surda e não possui os braços, imagina como que ela vai usar o sinal, né? Como é que ela vai sinalizar? Então, ela vai usar os pés, ok? Bom, além das pessoas surdas, a Libras pode ser aprendida e difundida por intérpretes de Libras que podem ser pessoas ouvintes especializadas em trabalhar com as pessoas surdas. Então, gente, hoje em dia está sendo muito difundido, antes não eram, né? Os intérpretes de Libras, a gente sabe que hoje, por Libras ser a primeira língua oficial do surdo, a pessoa que ingressa na escola, no ensino superior, ela tem direito a esse intérprete de Libras. Como que vai estar, como é feito esse trabalho do intérprete, a gente vai ver mais para frente. Mas assim, só fazendo o esboço aqui, ele vai simplesmente traduzir o português para a língua de sinais simultaneamente, né? Conforme o aluno está ali na sala de aula, ok? E é um trabalho hoje em dia que está sendo muito valorizado, inclusive. Com relação, gente, à gramática da língua de sinais de Libras, deve-se ressaltar a estrutura frasal particular dessa língua. Então, como eu disse para vocês, a Libras, ela tem a gramática dela específica. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, que a gente vai estar vendo essas regras mais para frente também, que é o que a gente chama de parâmetros e convenções de Libras. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Na língua portuguesa, a gente usa uma sequência normalmente de sujeito, verbo e objeto para a gente construir uma frase, tá? Assim como a maioria das línguas orais utilizam dessa sequência para formar as frases. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu, sujeito, vou, o verbo, tá? Para casa, seria o objeto, ok? Na Libra, gente, é diferente, tá? Essa sequência de frase. Então, primeiro eu uso o objeto, depois o verbo, depois o sujeito. Como que ficaria, então, uma frase na Libras? Ficaria casa, vou, eu, ok?
Não se preocupem, né? Como eu disse aqui, eu estou dando nesse primeiro momento aqui uma noção geral do que seria Libras. Depois a gente vai estar vendo a cada aula especificamente tudo que eu estou dizendo aqui, ok? Bom, essa estrutura diferenciada, né, dessa frase da Libras, ela baseia-se no conceito de que para os surdos, o objeto da frase vem sempre antes do verbo ou do sujeito, dando sentido ao que é dito, ok? Então é esse o motivo de haver essa inversão aí na sequência da frase. Bom, pessoal, eu vou dar algumas dicas que são muito importantes nesse primeiro momento, para vocês em relação ao trabalho ou a como se comunicar na Libras, tá certo? Vocês vão ver nessa primeira aula nossa, a gente vai estar falando sobre o alfabeto manual. O que seria alfabeto manual? A primeira coisa que você vai aprender em Libras, ou seja, o nosso alfabeto em português, a cada letra do nosso alfabeto, a gente vai ter um sinal correspondente em Libras. E a gente consegue formar palavras com esse alfabeto manual. Depois desse alfabeto manual, mais para frente, a gente vai estar aprendendo vocabulário a cada aula, né? Então a gente vai ver o vocabulário de família, por exemplo, profissões e daí por diante, tá? Mas o que significa? Esse alfabeto manual, ou a gente chama de datilologia, tá? Quando você não encontra um sinal em Libras, que eu chamo aqui para vocês de vocabulário, né? Que a gente vai estar vendo pela frente, eu vou soletrar essas letrinhas com a minha mão e formar uma palavra. Então, quando vocês encontrarem o surdo e tiverem também alguma dificuldade de não se lembrar ou não saber do vocabulário de um sinal específico da palavra em Libras, eu posso fazer uso desse alfabeto manual. Eu vou soletrar cada letrinha e formar uma frase para eu estar me comunicando com o surdo, tá? A gente vai voltar nesse alfabeto manual também e vocês vão entender do que eu estou falando. Então, gente, vamos começar com as diquinhas aqui. Primeiro, recorra ao alfabeto manual toda vez que estiver falando com uma pessoa surda ou não souber uma palavra ou uma frase em Libras, né? Então, repetindo, eu não sei ou eu esqueci, eu vou usar o alfabeto manual para me comunicar. Ok? Depois, quando vocês já souberem o vocabulário, né? Eu vou usar os sinais adequados do vocabulário em Libras. Outra diquinha, gente. Evite tocar na pessoa surda de forma imprevista, jogar papel ou cutucar. Como a pessoa não escuta, né? Ela não ouve, é muito normal eu jogar as coisas para chamar atenção, cutucar, e isso eles não gostam de maneira nenhuma. Lembrando aqui que o toque é um dos sentidos aguçados da pessoa surda, e ela pode se assustar e não gostar, né? O que eu devo fazer, pessoal, para chamar a atenção de uma pessoa que é surda? Eu vou dirigir a ela, vindo pela lateral, ou acenar até que ela perceba, né? Que a gente está lá chamando a atenção dela, ok? Outra coisa, gente, a expressão facial é importante para dar sentido aos sinais de Libras. O que significa isso? Vocês vão aprender, na hora que vocês forem ver a gramática da Libras, que a cada sinal que eu faço, a minha expressão facial, ela vem complementar esse sinal. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um sinal de triste, a minha expressão facial, ela vai ser de triste. Então, ela vai complementar o sinal e dar sentido ao que eu estou falando. Porque já que o surdo, ele está ligado no visual, né? Então, é muito importante essa expressão facial, certo? É por isso
que o intérprete, o professor que está trabalhando com surdo, ele evita de ter, inclusive, muitas coisas que chamem a atenção desse surdo. Brinco, batom, cabelo muito alvoroçado. Normalmente a gente se apresenta de forma simples, com cabelo preso. Por quê? O que é importante que seja observado pelo surdo justamente é a minha expressão facial, certo? E o sinal que eu tô fazendo ali para ele, tá? Quando eu for me comunicar com o surdo, gente, uma outra dica aqui, eu tenho que estar olhando nos olhos dele enquanto eu estiver falando, tá? Porque se eu desviar o olhar, ele vai fazer a mesma coisa, tá ok? Então, repetindo aqui. Olhe nos olhos da pessoa surda enquanto estiver falando com ela, pois se você desviar o olhar para os lados, ela irá fazer o mesmo, tá ok? Outra dica, pessoal: pessoas surdas dão ênfase, pessoas ouvintes. A gente diz ouvinte porque é o surdo que fala, né? As pessoas que ouvem a gente chama de ouvinte, quem não ouve a gente chama de surdo. Então, pessoas ouvintes, elas dão ênfase através do tom da voz. Ou seja, eu posso falar mais baixo, eu posso falar mais alto, ou eu posso gritar, né? Como o surdo não ouve o tom da voz, a ênfase da frase pode ser dada com a repetição de um sinal. Não adianta eu falar mais alto ou eu falar num tom mais elevado, porque ele não vai perceber essa mudança de entonação, tá? Como que ele vai perceber essa ênfase que eu tenho que dar na frase? Através, às vezes, da repetição de um sinal. Sendo assim, não tenha medo da repetição de sinais quando estiver com surdo. Vocês vão confeccionar mais para frente a apresentação de vocês em Libras, tá? Então, pessoal, se vocês estiverem se apresentando para um surdo ou conversando com um surdo e vocês não entenderem o sinal que ele fez para vocês, ou você tiver alguma dificuldade, repita esse sinal, porque na Libras é muito comum, é muito natural eu repetir o sinal, não é vergonhoso para eles, tá? Outra dica, pessoal, utilize o termo surdo para designar a pessoa que não escuta. Pessoal, existe uma diferença, né? Existem pessoas que têm perdas auditivas e que a gente chama de severa, profunda, moderada, enfim. O que significa isso? Às vezes a pessoa ela teve algum problema, uma otite, ou enfim, tomou uma medicação que ocasionou uma perda de audição leve ou moderada. Então ela tem uma perda de audição, mas ela ainda escuta, é o que a gente chama de resíduo auditivo. E aí ela consegue ouvir, né? Ela vai ter uma perda desse som, mas ela consegue ouvir de forma que não comprometa o desenvolvimento da linguagem oral dela, embora ela tenha alguma dificuldade, às vezes na escrita, né? É a mesma coisa, eu posso dar de exemplo para vocês aqui, vocês ouvirem uma televisão que está com algum problema de som, às vezes o som falha, mas vocês conseguem perceber o contexto, né, do que vocês estão vendo. A mesma coisa a pessoa que tem uma perda de audição. Mas as pessoas que têm uma perda de audição profunda, ou seja, elas não escutam praticamente nada, né? O resíduo auditivo dela é muito pequeno, 5 decibéis, 10 decibéis, que ela não consegue, inclusive, distinguir os ruídos ruídos de ambiente, se é voz humana, né? Então, a gente chama isso de perda profunda. Então, vai comprometer a linguagem oral dela, né? Se ela não escuta e ela não for treinada para que ela desenvolva essa fala, o que a gente chama de treinamento auditivo, ela não vai desenvolver a fala.
tá? Então, o que eu vou chamar a atenção de vocês, eu faço sempre isso na primeira aula, isso é muito importante. A gente usa o termo para essas pessoas de surdez. A pessoa é surda, tá? Presta bem atenção aqui. É pejorativo, é muito feio eu usar os seguintes termos: mudinho, surdo-mudo e outros, gente, tá? Então, eu sei que todo mundo que nunca viu, nunca estudou essa parte, usa, né? Só que é errado, e eu vou explicar para vocês por que é errado. O surdo, ele não ouve, mas ele pode desenvolver a linguagem. Como? Se ele for treinado com uma fonoaudióloga, né? Se a pessoa que tem essa perda de audição profunda, ela não tiver também um comprometimento nas cordas vocais é o que faz, né? Vibrar e eu vou emitir os sons aí. Então, se eu não tiver nenhum comprometimento nas cordas vocais e eu for treinado a ouvir, né, mesmo sendo surdo, eu posso desenvolver a fala. Então, vocês perceberam por que é errado eu dizer que a pessoa é muda? Surda, muda? Ela não é muda, ela é surda, ela não ouve, né? Se ela não tiver todo um treinamento multidisciplinar, com pedagogo especializado, com a fonoaudióloga, ou se a família, de repente, não faz questão que ele desenvolva essa língua oral, né, que seria a fala, ele não vai falar, né? Mas ele tem condições de desenvolver a língua oral se ele for treinado por isso. Por isso, pessoal, que é errado eu dizer que ele é mudo. Ele é surdo, ele não é mudo, tá? Então, muito cuidado, isso costuma cair também bastante, gente, em concursos públicos, né? Qual é o termo certo para designar uma pessoa que tem uma perda de audição profunda? Aí coloca lá, mudo, mudinho, todo mundo vai nisso e erra. Não é surdo. E fora que a comunidade surda, né, que a gente vai ver também, estudar um pouquinho sobre a comunidade surda, como que funciona, como que é, eles também detestam, né, que seja chamado de outro termo a não ser o surdo. Aí vocês perguntam para mim, professora, mas também antigamente usava o termo deficiente, né? Deficiente auditivo. Hoje a gente não usa mais. Se vocês encontrarem esse termo, são em bibliografias antigas, tá? Então o termo deficiência, por que já não é usado mais? Significa que a pessoa tem uma deficiência, falta de alguma coisa, certo? Então é uma coisa que também foi descartada, tá ok? Então seria aí, repetindo, né? Então o surdo, ele não ouve, mas ele pode desenvolver a linguagem. Muitas pessoas surdas não falam porque não aprenderam a falar. Não há impedimento nas cordas vocais para que isso ocorra. Eu já tive contato com muitos surdos que conversavam, oralizavam normalmente. Parecia só que eles eram estrangeiros porque eles tinham um pouco de sotaque, né? E vocês vão ver que na hora de formar as frases, eles se comunicam um pouco de forma diferente justamente por isso. Mas você nem percebia que ele era surdo. E vocês já devem ter visto muitas pessoas surdas falando, né? Então, atenção a isso. Nunca mais usem esse termo, mudinho, surdo-mudo, por favor. Gente, não é preciso gritar, né? Com eles, porque não vai adiantar nada eu gritar. Eu tenho que falar no tom normal, ok? Não adianta chamar de longe ou de costas a pessoa surda, porque ela não escuta, ela não vai atender, certo? Sempre que eu estiver me relacionando a uma pessoa surda, muitos fazem uso da leitura labial, da leitura orofacial. O que seria a leitura orofacial, pessoal? Não é só dos lábios, é de toda a feição do rosto da pessoa, né? Então, a expressão dos olhos, da sobrancelha. Então, dos lábios também, a gente chama isso de leitura orofacial. É uma leitura do rosto todo. Então, sempre que eu for estar me dirigindo a uma pessoa surda de frente, eu falar pausadamente, não adianta eu aumentar meu tom e eu gritar, ok?
E, gente, os avisos que eu tenho que dar para as pessoas surdas, eu tenho sempre que usar a parte visual. A parte visual sempre vai me ajudar, tá ok? Então, pessoal, seria essa a introdução que eu estou dando para vocês na aula de hoje.